Quando a gente olha um mapa do tempo, é comum ver aquelas linhas azuis e vermelhas cruzando o país, certo? Mas olha, aquilo é muito mais do que um simples desenho. São verdadeiras zonas de conflito na atmosfera, linhas de batalha onde massas de ar gigantescas se enfrentam. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender a dinâmica oculta por trás dessas frentes meteorológicas. Então, fica a pergunta: o que de fato acontece ali, naquelas linhas? O que faz elas nascerem, ganharem força e, o mais importante, criarem o tempo que a gente sente na pele? Pois é, existe uma ciência fascinante por trás daqueles gráficos que vemos no jornal. Vamos descobrir isso agora. Basicamente, a definição é essa. Uma frente é uma zona de transição. É o ponto de encontro entre duas massas de ar bem diferentes. Pensa assim, o ar frio e pesado que vem do polo se chocando com o ar quente e úmido que sobe dos trópicos. O lugar onde essa briga acontece é a frente. E como vamos ver, essa batalha ocorre em várias escalas. E olha, a escala aqui faz toda a diferença. As frentes sinóticas são as gigantes, aquelas que a gente vê nos mapas se estendendo por milhares de quilômetros e durando dias. Mas também existem as frentes de mesoescala. Elas são bem menores, duram menos tempo e são mais localizadas, tipo uma brisa marítima ou uma frente de rajada de uma tempestade. As duas são super importantes, mas atuam de formas bem diferentes. E isso nos leva direto para o processo de criação, a frontogênese. Uma frente não aparece do nada. Ela é resultado de um processo dinâmico que vai, aos poucos, intensificando essa fronteira entre as massas de ar. Dá para a gente simplificar em 3 passos. Primeiro, precisa existir contraste. Ar quente de um lado, ar frio do outro, por exemplo. Segundo, convergência. Os ventos têm que empurrar essas massas de ar uma de encontro à outra. E terceiro, a intensificação. É quando essa fronteira fica cada vez mais nítida, mais forte. E são 2 ingredientes principais que causam essa intensificação. O primeiro é o que a gente chama de deformação por estiramento ou confluência. Imagina um campo de vento que literalmente espreme as isotermas, que são aquelas linhas de mesma temperatura, como se fosse um acordeão. Essa compressão aumenta muito o gradiente de temperatura e deixa a frente bem mais forte. O segundo é a deformação por cisalhamento. Nesse caso, os ventos se movem de forma paralela à fronteira, mas em velocidades diferentes. Esse movimento de deslize, um raspando no outro, também ajuda a apertar o gradiente de temperatura, afiando ainda mais a zona frontal. Esses 2 processos, estiramento e cisalhamento, são a base para criar as frentes bem definidas que a gente conhece. Mas a história não é só horizontal, não. A verdadeira ação, o motor que muitas vezes gera o tempo mais severo, acontece na vertical. Então, vamos pensar. Se a frontogênese está espremendo o ar na horizontal, esse ar tem que ir para algum lugar, certo? A resposta para isso está na terceira dimensão. O que a frente faz é disparar o que a gente chama de circulação termicamente direta. E o conceito é bem intuitivo, na verdade. O ar quente, que é mais leve, é forçado a subir por cima do ar frio e mais denso. E o ar frio, por sua vez, afunda. É a resposta natural da atmosfera a essa colisão. E o mais interessante aqui é que essa circulação não é aleatória, é a forma que a atmosfera encontra para tentar voltar ao equilíbrio. Sabe, aquele choque das massas de ar cria um desequilíbrio entre a temperatura e o vento, e essa circulação vertical é a resposta para tentar restaurar a harmonia do sistema. E o resultado é simplesmente brilhante. Essa circulação não sobe retinho, na vertical. Ela se inclina sobre a massa de ar frio, criando aquela estrutura inclinada clássica que toda frente tem. E essa inclinação gera um ciclo de feedback positivo. Ela intensifica o movimento para cima e acelera ainda mais a frontogênese, principalmente perto da superfície. Agora que a gente já entendeu o motor básico por trás das frentes, vamos dar uma olhada em alguns tipos mais exóticos, digamos assim, mas que são igualmente importantes. Pois é, nem toda frente se forma aqui perto do chão. Existem as frentes de nível superior, que nascem lá no alto da atmosfera e muitas vezes estão ligadas às correntes de jato, os famosos jet streams. Elas são super importantes para a segurança da aviação e para a dinâmica do tempo em geral. E um fenômeno incrível ligado a elas é a dobra da tropopausa. É isso mesmo que o nome diz. A fronteira entre a troposfera e a estratosfera literalmente se dobra para baixo. Isso injeta ar da estratosfera, que é muito seco e cheio de ozônio, aqui na troposfera. Esse processo cria zonas com ventos extremamente diferentes, o que é uma das principais causas da turbulência de céu claro.
Um outro tipo de frente de mesoescala fascinante é a linha seca. E como o nome já diz, o contraste principal aqui não é a temperatura, e sim a umidade. Diferente de uma frente fria, onde o ar frio e denso avança, a linha seca separa ar quente e úmido de um lado e ar quente e seco do outro. A densidade dos dois lados é parecida, mas o potencial para gerar tempestades é gigantesco. A linha seca é um dos gatilhos mais importantes para tempestades severas em várias partes do mundo. A formação dela é um exemplo muito legal de dinâmica em mesoescala. O solo seco a oeste esquenta muito mais rápido do que o solo úmido a leste. Isso cria uma circulação que parece uma brisa do mar, só que em terra firme. Essa circulação, então, encontra um verdadeiro rio de umidade no céu, que é transportado pelo jato de baixos níveis, geralmente vindo de uma grande fonte de umidade como um oceano ou uma floresta tropical. É justamente o choque desses ventos que cria a convergência e força o ar úmido a subir de forma explosiva, muitas vezes dando origem a supercélulas de tempestade. Tá, mas e aí? Por que a gente precisa mergulhar tão fundo na física das frentes? A resposta é simples, porque entender essa dinâmica tem um impacto direto na nossa segurança e no nosso dia a dia. Compreender melhor a frontogênese, as circulações verticais e esses diferentes tipos de frentes permite que os meteorologistas prevejam com mais precisão onde e quando o tempo severo vai se formar. E isso se traduz em alertas mais eficientes para a população, rotas de voo mais seguras e até uma gestão melhor da qualidade do ar, já que as frentes também carregam poluentes de um lugar para o outro. Então, da próxima vez que uma daquelas linhas aparecer no mapa do tempo, a proposta é tentar enxergar além do desenho. É lembrar da colisão em 3 dimensões, da circulação vertical inclinada e daquele delicado ado de equilíbrio da atmosfera em ação. Naquele simples traço, existe um mundo de dinâmica complexa e poderosa. Foi um prazer explorar um pouco desse mundo aqui.